Olá, eu sou Clemilton Dias e eu vou responder uma pergunta que algumas pessoas fazem em relação à escravidão dos africanos na África. Alguns afirmam de que a escravidão ela só aconteceu aqui nas Américas, principalmente aqui na região da América Portuguesa, onde hoje é o Brasil, mas aí temos a pergunta, Jaqueta Galo, fazendo zoada. Tem uma pergunta. Havia escravidão na África antes dos europeus chegarem lá no litoral do continente africano? A resposta é sim. Havia escravidão na África antes dos europeus chegarem, né? Segundo a historiadora a Leila Leite Hernandes, ela diz que na África acontecia a escravidão por 4 motivos básicos. Primeiro motivo que acontecia essa escravidão era através das guerras. Na África não existe um único povo, são muitos povos diferentes e muitas tribos, são diversas tribos. E muitas dessas tribos eram rivais entre si. Então, um dos motivos era a guerra, né? Primeiro motivo que havia escravidão na África era através das guerras. Então, uma tribo brigando com outra, seja por a posse de por questões de honra ou por posse de terra de uma região, a tribo vencedora acabava fazendo com que os prisioneiros da tribo derrotada se tornassem seus escravos. Tanto colocavam eles para serem escravos nos seus serviços ou vendiam como escravos para outras tribos. Segundo motivo de que havia a escravidão na África era por causa da fome. Como a gente sabe, o índice pluviométrico da África não é tão grande, né? Tem algumas regiões que quase não chove. E aí, quando dá uns ciclos, períodos de crise de seca muito grande, a fome se alastra muito mais. Então, famílias inteiras se doavam como escravos para quem tinha dinheiro, para quem tinha comida, simplesmente em troca de comida e moradia, né? Vamos supor um exemplo aqui. Eu tenho 10 filhos e eu não tenho terra, e mesmo que eu tivesse terra, não tenho condições de eu produzir nessa terra, não tenho comida, e para mim não ver meus filhos morrendo de fome, eu vou doar a mim mesmo e a minha família como escravo para que alguém nos dê comida e moradia. Então, segundo motivo para que houvesse guerra, houvesse escravidão na África. Terceiro motivo que acontecia escravidão na África, esse é interessante, são as punições judiciais. Algumas tribos adotavam como punição alguns crimes específicos, a pessoa se tornar escrava da outra pessoa, né? Não pode se afirmar aqui que todas as tribos africanas adotavam isso. Algumas tribos africanas adotavam isso como punição judicial. A pessoa cometeu determinado crime, então, ao invés dela ir ser presa, ela iria ser escrava de alguém até pagar aquele crime que ela cometeu, né? Quarto e último motivo que acontecia a escravidão na África era a penhora humana, que era quando uma pessoa pegava algo emprestado para alguém e dava a si próprio como garantia do pagamento daquele empréstimo. Ou seja, se dentro de determinado prazo ele não pagasse aquilo que ele pegou emprestado, ele seria escravo da pessoa que emprestou. Então, voltando aqui à pergunta inicial, havia escravidão na África antes dos europeus? A resposta é sim. Segundo a historiadora Leila Leite Hernandes, eram 4 motivos que havia escravidão na África. Primeiro deles, eu tenho a questão das guerras entre as tribos, certo? Em que a tribo derrotada se tornava escrava. Segundo motivo, fome. Algumas pessoas se davam como escravos em trocar apenas de comida e moradia. Terceiro motivo, punições judiciais. Alguns povos africanos, eles escravizavam algumas pessoas que cometiam crimes para pagar os seus crimes. E o outro motivo seria a penhora humana, que é quando alguém pega algo emprestado e dá a si próprio como garantia. Aí vem a questão dos europeus. Quando que esse comércio de pessoas se intensificou? Os europeus chegam na África no século XV, ainda no século XV, por volta de 1400
e alguma coisa, eles montam algumas feitorias por lá, começam a comprar escravos dessas tribos, né? E trocam esses escravos por alguns produtos, como a cachaça, pólvora, armas, tecidos, tabaco, que é o fumo, né? E aí esses líderes tribais africanos perceberam que seria um negócio rentável. O que que acontece? Como a escravidão lá acontecia por 4 motivos que eu já citei, no caso guerra, fome, punição judicial e penhora humana, cria-se também um quinto motivo para se escravizar alguém, que é a busca do lucro em si. Né? Eu vou lucrar por lucrar, eu vou começar a atacar povos vizinhos a fim de escravizá-los para vender, porque isso dá dinheiro, dá lucro. E aí, à medida que eles trocavam pessoas por armas e pólvora, eles utilizavam essas armas e essas pólvoras para atacar mais povos, para fazer mais escravos, para vender mais. E aí os europeus acabaram incentivando guerras e mais guerras entre esses povos africanos. Então é isso daí. Se você gostar do vídeo, dá um like aí, compartilha com o pessoal que gosta de estudar, tá bom? Eu vou ficar fazendo mais vídeos sobre o conteúdo, se vocês comentarem se gostaram ou não e se derem um like aí. Valeu!